Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha num tema essencial, mas que às vezes passa batido: a gestão térmica nos veículos elétricos e híbridos. Como é que esses carros mantêm tudo na temperatura certa, né? Para guiar nossa conversa, estamos usando como base o documento Gestão Térmica em Veículos Elétricos e Híbridos, do Alberto Maier, lá da AM59 Consultoria. É um material bem denso, viu? Cheio de detalhes técnicos sobre como resfriar os componentes, os fluidos. E olha, logo de cara no prefácio, o autor deixa clara uma visão bem crítica sobre essa transição para os elétricos. Ele fala de ineficiência, impactos ambientais, sociais. A gente registra essa visão aqui, claro. Mas nosso foco hoje vai ser mais na parte técnica mesmo, no que o documento traz de informação sobre como as coisas funcionam, tá? Coneutralidade. Certo. Então, qual o nosso objetivo aqui? Talvez surpreenda muita gente. Carro elétrico esquenta, e esquenta bastante. Exatamente. A gente pensa em elétrico e imagina algo frio, né? Mas não. Baterias, o motor elétrico, a eletrônica de potência, tudo isso gera um calor considerável. O documento até menciona que a eficiência energética, na visão do autor, nem é tão alta assim, diferente de um motor a combustão, onde o calor às vezes era até reaproveitado para alguma coisa, né? Pois é. E nesse universo térmico, a bateria é sem dúvida o componente mais sensível. A temperatura dela impacta tudo. Quanta energia ela guarda, entrega, a velocidade que ela carrega, a durabilidade dela ao longo do tempo e, um ponto crítico, a segurança. Existe uma temperatura ideal para ela trabalhar, né? Sim, uma faixa. O material fala ali entre 15 e 35 graus Celsius, mais ou menos. Alguns pontos até especificam mais, tipo 20 a 25 ou 20 a 30 graus. O importante é, muito frio, tipo abaixo de zero, é ruim. E muito calor, acima de 30 a 40 graus, também é muito ruim. E tem aquele risco mais sério, né? O tal do... Thermal runaway, a fuga térmica. É um superaquecimento que se autoalimenta, muito perigoso. O controle térmico é essencial para evitar isso. E aí a gente chega no que o motorista sente direto no bolso: autonomia. O frio parece ser um problemão para isso, né? O material traz uns números bem impactantes. Ah, sim. Operar o carro abaixo de uns menos 7 graus Celsius, por aí, já pode reduzir a autonomia em, sei lá, 10% a 30%. Isso só pelo efeito do frio na bateria. Só na bateria. É. Agora, se você ligar o aquecedor da cabine que puxa energia direto da bateria principal, aí a coisa piora. A queda na autonomia pode chegar a uns 41%. É muita coisa. Nossa, e no calor? No calor, tipo 35 graus Celsius, e usando o ar-condicionado, a perda existe, mas é menor, algo em torno de 17%. O frio realmente mexe mais com a química interna da bateria, sabe? O exemplo que o documento dá com o BYD Dolphin mostra bem isso, né? Como aqueles 250 quilômetros nominais podem, tipo, derreter dependendo da temperatura lá fora. Fica claro que climatizar a bateria não é luxo. De jeito nenhum. É condição essencial para o carro entregar o que ele promete em termos de alcance e desempenho. A gestão térmica está totalmente ligada a isso. Entendido o porquê, vamos para o como. Como a engenharia faz para controlar esse calor todo? A física básica fala lá de condução, convecção, radiação. Isso. E no carro, o desafio é usar esses princípios para tirar o calor de onde ele atrapalha a bateria eletrônica e, às vezes, até colocar calor, né? Quando tá muito frio, para a bateria funcionar melhor. E como fazem isso? Tem estratégias diferentes. Tem duas abordagens principais, digamos assim. O arrefecimento passivo e o ativo. O passivo, bom, ele usa meios naturais, tipo dissipadores de calor, o próprio fluxo de ar que passa pelo carro, não gasta energia extra, mas a capacidade dele é limitada. Simples, mas nem sempre o suficiente, imagino. Exato. Aí entra o arrefecimento ativo. Esse usa componentes que consomem energia. Bombas da água, ou melhor, de líquido de arrefecimento, ventoinhas, radiadores, para forçar a retirada do calor. É mais complexo, gasta energia, mas é muito mais potente. E para a bateria, que gera muito calor concentrado, ele é essencial hoje em dia. E dentro dos métodos ativos, quais são os mais usados? O documento cita o arrefecimento a ar forçado.
né? Que era comum em alguns modelos. Mais antigo, por exemplo, usa VAR forçado. É mais simples, mas sofre bastante em climas quentes. A eficiência cai. Por isso, hoje, o arrefecimento líquido é o que domina o mercado para baterias de maior densidade. Ah, o líquido é o padrão agora, então. É o mais comum e eficiente para lidar com a quantidade de calor das baterias atuais. Pensa em Tesla, Chevrolet Bolt, todos usam líquido. Geralmente é um sistema indireto. O líquido passa por umas placas ou canais que ficam colados ali nos módulos da bateria. Indireto? Tem direto também. Tem. É menos comum, mas existe. Seria um fluido especial que não conduz eletricidade, banhando diretamente as células da bateria. A transferência de calor é ótima, mas é mais complexo, mais caro, tem desafios de vedação. Outras coisas como heat pipes, que são tubos de calor super eficientes, e materiais de mudança de fase que absorvem calor ao derreter, também são pesquisados e usados em algumas aplicações. Então, olhando por baixo do capô ou onde quer que a bateria esteja, não é só um radiadorzinho. É um sistema bem mais complexo. Que peças que fazem esse trabalho todo? É quase uma rede, né? Tem o circuito de arrefecimento da bateria, geralmente com líquido. Tem o sistema de ar-condicionado da cabine, que num elétrico ou híbrido usa um compressor elétrico que funciona com a alta voltagem da bateria. Compressor elétrico. Isso já muda bastante coisa, né? Muda tudo. Ele permite, por exemplo, ligar o ar-condicionado mesmo com o carro desligado, para pré-condicionar a cabine. E ele é peça-chave para um componente muito importante que o material destaca: o chiller. Chiller. O que é isso? Imagina um trocador de calor que faz uma ponte. De um lado está o gás frio do ar-condicionado, do outro está o líquido de arrefecimento da bateria. O chiller permite que o sistema de ar-condicionado ajude a resfriar a bateria. Ah, então ele usa o frio do ar-condicionado para dar uma força extra no resfriamento da bateria? Exatamente. Em situações onde a bateria está esquentando demais, tipo numa recarga super rápida num dia quente, o sistema pode acionar o chiller para dar um resfriamento bem mais intenso do que só o radiador da bateria conseguiria. É uma integração inteligente dos sistemas. Faz sentido. E além do chiller e do compressor elétrico, que mais tem nesse sistema? Bom, tem os radiadores específicos para a bateria, que geralmente trabalham com temperaturas mais baixas que o radiador do motor a combustão. Tem aquecedores elétricos de alta voltagem para esquentar a bateria no frio. E, claro, um monte de válvulas, sensores de temperatura por todo lado, bombas elétricas para circular o líquido. Uau, bastante coisa. E quem organiza essa orquestra toda? O maestro é o BMS, o Sistema de Gerenciamento da Bateria. Ele é o cérebro que fica lendo todos esses sensores de temperatura, monitorando a carga, a descarga, e aí ele decide. Precisa aquecer, precisa resfriar só com o radiador, ou a coisa tá feia, liga o chiller. Falamos bastante do líquido de arrefecimento. Mas esse líquido, ele é igual àquele aditivo colorido que a gente compra para o radiador do carro a combustão? O material parece dizer que não de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. E essa talvez seja a diferença mais crítica, principalmente pensando em segurança e manutenção. O ponto-chave é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica. Por quê? Pensa bem. Esse líquido está circulando ali pertinho de componentes que trabalham com 400, 800 volts ou até mais. Se esse líquido fosse um bom condutor de eletricidade, como a água com aditivos comuns é... Qualquer vazamento seria um perigo enorme. Exatamente, um risco gigante de curto-circuito, choque elétrico. Por isso, os líquidos usados em veículos elétricos são especiais. Eles precisam ter baixíssima condutividade elétrica. E como eles conseguem isso? Usam formulações diferentes. Ou são glicóis tratados quimicamente para serem quase isolantes, ou, em alguns casos, especialmente em sistemas de imersão direta, usam fluidos totalmente dielétricos, tipo óleos especiais que não conduzem eletricidade de jeito nenhum. A tabela lá na página 43 do documento mostra bem essa diferença. A condutividade é ordens de magnitude menor. Isso muda tudo na hora de ir para a oficina, então. Aquela história de completar o nível, olhar a cor, esquece. Esquece completamente. A cor pode até ser parecida às vezes, mas a propriedade elétrica, que é invisível, é o que importa para a segurança. Para verificar o estado desse fluido num VE, não adianta só olhar, precisa de equipamento. Que tipo de equipamento? O principal é um condutivímetro.
para medir a condutividade elétrica. O documento sugere um limite tipo abaixo de 100 microsiemens por centímetro. Se estiver acima disso, é sinal de alerta. O fluido pode estar contaminado, degradado e já não oferece a segurança elétrica necessária. Então o teste principal é esse da condutividade. Mas tem outros também? Sim, os outros parâmetros continuam importantes. Medir o pH, para ver se não está ácido e corroendo o sistema. Verificar o ponto de congelamento e ebulição com um refratômetro, para garantir que ele protege no frio e no calor. Procurar sinais de contaminação, mas a condutividade é o teste específico e crucial para o VE. O material até dá um checklist bem bacana para a oficina seguir. E porque precisa trocar esse fluido especial. Ele estraga? Sim, com o tempo e o uso ele pode se degradar. As moléculas podem quebrar com o calor, ele pode absorver a umidade do ar, pode se contaminar com partículas do sistema, e tudo isso tende a aumentar a condutividade elétrica dele, além de talvez perder outras propriedades protetoras. Por isso a troca periódica, seguindo a recomendação do fabricante, é tão importante. E o ideal seria basear essa troca não só no tempo, mas na medição dessas propriedades, né? O material também comenta umas dificuldades no começo do desenvolvimento desses fluidos, né? Parece que o foco era tanto na baixa condutividade que outros aspectos ficaram meio de lado. É um ponto interessante que o autor traz. Ele menciona que alguns dos primeiros fluidos desenvolvidos especificamente para VS acabaram não passando em testes de corrosão que eram padrão para motores a combustão, tipo o ASTM D384. Ué, mas por quê? Talvez porque a formulação para baixar a condutividade tenha afetado a capacidade de proteger contra a corrosão certos metais usados nos sistemas dos VEs, que podem ser diferentes dos motores antigos. Ou talvez o próprio teste D1384 não fosse o mais adequado para avaliar as condições de um sistema de arrefecimento de bateria. Ah, então os próprios testes tiveram que evoluir. Exatamente. A indústria percebeu que precisava de normas novas mais específicas. O documento cita a ASTM D8485 como um exemplo de norma mais moderna, pensada para as condições e materiais dos VEs. Os fluidos mais novos desenvolvidos e testados com essas normas tendem a ser melhores em manter todas as propriedades importantes: baixa condutividade, proteção contra a corrosão, estabilidade do pH, por mais tempo e sob estresse. É uma área que continua evoluindo bastante. Faz sentido. Voltando rapidinho àquela visão mais crítica do autor, que a gente mencionou no começo, é interessante ver como essa perspectiva crítica sobre a eletrificação está lá no mesmo documento que detalha toda essa tecnologia complexa, né? Sim, e se a gente traz isso para a prática, para o chão de oficina, o impacto dessa tecnologia toda é gigantesco. O documento reforça muito a necessidade de qualificação. Mexer com alta tensão não é brincadeira, exige treinamento específico, certificação, é uma mudança cultural para a segurança. E as ferramentas também devem ser outras, imagino. Com certeza. Ferramentas isoladas, luvas especiais, equipamentos de proteção para alta tensão, e os equipamentos de diagnóstico precisam ser capazes de conversar com o BMS, com todo esse sistema térmico. Os procedimentos para trabalhar no carro são super rigorosos, tem que desenergizar o sistema de alta tensão, bloquear para ninguém ligar por acidente, testar para confirmar que não tem tensão antes de encostar em qualquer coisa. É outro mundo. São muitos níveis de cuidado, né? Exato. Tem diferentes níveis de habilitação para o técnico dependendo do que ele vai fazer no carro. Não é qualquer um que pode sair abrindo e mexendo em tudo. Bom, acho que demos uma boa geral nesse universo térmico, hein? Recapitulando rapidinho. Ficou claro que controlar a temperatura é fundamental para o desempenho, para a segurança e para a durabilidade dos elétricos e híbridos, principalmente da bateria. Sem dúvida. Os sistemas são bem sofisticados, usam essa integração inteligente como o chiller e dependem desses fluidos especiais onde a baixa condutividade elétrica é a palavra de ordem. E para manutenção, é um salto técnico e de segurança enorme. Perfeito. A engenharia por trás disso é muito complexa e está sempre buscando melhorar, né? Pois é. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui para a gente pensar. A gente viu o quanto a gestão térmica está ligada à autonomia, à velocidade de recarga, à vida útil da bateria. Será que os próximos grandes pulos na tecnologia dos veículos não vão vir só da química da bateria em si, mas talvez de avanços radicais justamente no jeito de controlar a temperatura? É uma ótima pergunta. Imagina novos materiais que tirem o calor muito mais rápido, ou sistemas de refrigeração super eficientes e compactos.
Ou quem sabe as baterias de estado sólido que tanto se fala, se elas tiverem uma necessidade térmica completamente diferente e mais simples de gerenciar. Exato. Será que a inovação no controle térmico não pode ser uma chave para destravar ainda mais o potencial desses carros, superando algumas limitações que a gente ainda vê hoje? Fica aí a reflexão, né? Onde será que está o próximo grande salto? Talvez não seja só na bateria, mas em como a gente cuida dela.